Então, agora nós vamos ver os critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade, eles são importantes, por quê? Porque eles vão facilitar você descobrir quais são os números que dividem, né, por algum outro número. Então vai ajudar você, por exemplo, a achar os múltiplos e divisores. Então vamos acompanhar aqui o que diz o texto. A verificação da divisibilidade de um número por outro é feita por meio da divisão, que às vezes é demorada. Né? A gente viu isso quando a gente fez lá o exercício anterior, em que a gente teve que usar a calculadora, né? Teve que pensar, esse número divide por esse número divide por aquele. Então, se a gente usar os critérios de divisibilidade, vai ser mais fácil e mais rápido a gente ver se aquele número é divisível ou não. E como diz aqui, entretanto, para alguns números, existem algumas regras práticas, denominadas critérios de divisibilidade, que permitem verificar rapidamente se um número é ou não é divisível por outro sem efetuar a divisão. Então são algumas regrinhas práticas, né, alguns macetes, para a gente determinar se aquele número divide por outro e dá um número natural inteiro. Então, entenda bem essa regrinha, vai ficar muito mais fácil você fazer contas de dividir. Então, primeiro, o critério de divisibilidade por 2. O critério de divisibilidade por 2 é o mais simples, um dos mais simples que todo mundo conhece. Né? O número é divisível por 2 quando for par, ou seja, quando terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, se eu olhou um número lá, o número pode ser o maior que for. Ele terminou com o número par, ele é divisível por 2. Né? O 1. Qualquer número é divisível por 1. Porque não importa o quão grande for o número, ele sempre vai ser divisível por 1. O 0 também, todo número vai ser divisível por 0, porque todo número dividido por 0 dá 0. Todo número dividido por 1 dá ele mesmo. E todo número dividido por 2, aí você não sabe quanto é que dá, mas você sabe se ele é divisível ou não. Como é que você vai saber se ele é divisível ou não? Olha o último número. Se o último número for par, ele com certeza será divisível por 2. Então aqui temos alguns exemplos. 132. Olha, 132 ele termina com 2. 2 é par. Então, ele é divisível por 2. 390. 90, né? O 0 é par. Na verdade, o 0 não é par. Né? O 0 é um número neutro. Mas aqui nós vamos considerar que 90, qualquer número que termina com 0, é porque é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, são pares. Então, se terminou com 0, é divisível por 2. 578. 578 ele é divisível por 2. Por quê? Porque 8 é um número par. 681. 681, olha, o 1 não é par, é ímpar. Então, se 1 é ímpar, ele não é divisível por 2. 937. O 7 também não é par, ele é ímpar. Então, ele também não será divisível por 2. Tá? Então, essa é a regra mais facinho. Divisibilidade por 2, terminou com um par, é divisível por 2. Então, se perguntar lá na prova, qual o critério de divisibilidade por 2?
O número será divisível por 2 quando for par. Pronto, é isso que você vai botar. Quando for par. Prontinho, tá? Então essa é a primeira regra. E aí, quais são os números divisíveis por 3? Qual é a regra de divisibilidade por 3? Né? Então o número ele é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for um número divisível por 3. O que é o valor absoluto dos seus algarismos? Você vai pegar todos os números que formam aquele número e vai somar todos eles. Se você somar todos eles e a soma desses números for divisível por 3, então esse número também é divisível por 3. Você vai ver aqui no exemplo que é fácil. Ó, por exemplo, você tem aqui o 147. Aí você vai olhar, poxa, mas pelo último número não dá para ver que nem lá no se é par ou se é ímpar. Ele é ímpar. Mas será que ele é divisível por 3? Porque tem alguns números ímpares que não serão divisíveis por 3. Então essa regra do par ou ímpar aqui não vai aplicar no 3. Né? Então qual a regra que eu vou aplicar para saber se ele é divisível por 3? Né? Eu vou pegar os números que formam ele, que é o 1, 4, 7, e vou somar eles. 7 mais 4, 7, 8, 9, 10, 11. Mais 1, 12. 12 divide por 3? Divide. 4. Então, se a soma deles der um número que divide, e esse número divide por 3, então esse número também vai dividir por 3. Então, 147 ele é divisível por 3. Por quê? Porque a soma absoluta dos algarismos dele é divisível por 3. Então, está dizendo aqui, ó, 147 é divisível por 3, pois 1 mais 4 mais 7 é 12. E 12 é divisível por 3. Se você pegar o 12 e dividir por 3, vai dar 4. Então, pegando aqui o segundo exemplo, 693. Aí você fala assim, termina com 3, então ele é divisível por 3. Não, nem sempre. Entendeu? Você vai ver no caso lá embaixo. Ó. Então, não é porque o último número é 3 que ele vai ser divisível por 3. Nós temos que pegar aqui 9 mais 3 mais 6 e a gente descobre se ele é divisível por 3. Então, 9 mais 3 dá 9. 10, 11, 12. 12 mais 6, 18. 18 é divisível por 3? Se você pegar 18 e dividir por 3, você vai ter 6. 6 vezes 3, 18. Então, é divisível. Então, 693 é divisível por 3. Por quê? Porque 6 mais 9 mais 3 é 18 e 18 é divisível por 3. O 9, inclusive, tá? Eu não sei se isso funciona sempre, então eu vou te dar essa regra para o caso de você ter dúvida. Mas eu não sei se ela vai funcionar sempre. Mas o 9, você considera ele como se fosse um número nulo. Então, por exemplo, se você tiver ali 693, você só soma o 6 e o 3. 6 mais 3, 9. 9 dividido por 3, divide. Então, o 9 ali fica como se fosse um 0. Fica como se fosse 603. Por quê? Porque você já sabe que o 9 divide por 3. Então, 693, 6 mais 3, 9. 9 dividido por 3, divide. Então, ele é divisível por 3. Então, num número muito grande, provavelmente na sua prova não vai cair. Mas vamos supor que caia esse número aqui, ó. Vamos supor que caia o número 9.990
e 7, 2, 0, 9, 63. Aí você, puxa vida, será que esse número enorme aí é divisível por 3? Eu vou ter que somar tudo isso? Aí você pensa, puxa vida, será que eu vou ter que dividir, somar esse monte de número aí? Né, vamos somar, né, a vida, né? Aí, né, nós aqui, né, vamos fazer na calculadora, né, mas na prova você não tem a calculadora para fazer. Vamos pegar, ó, 9 mais 9 mais 9 mais 7 mais 2 mais 0 mais 9 mais 6 mais 3 dá 54. 54 dividido por 3? Sim, dá 18. Então esse número é divisível por 3. Agora, teria uma forma mais simples de fazer isso. Corta os 9 e corta o 0. Então vamos pegar só o 7 mais o 6 mais o 3. Dá 16. 16 divide por 3? Ixi, não divide. Peraí, faltou um número então. 7 mais 2 mais 6 mais 3. Deu 18. 18 divide por 3? Sim, entendeu? Então, se cair um número muito grande, para facilitar, você corta os zeros e os 9. Você já sabe que vai ficar mais fácil você saber se ele é divisível por 3. Vou te dar uma outra dica. Por exemplo, você viu ali 6 mais 3. 6 mais 3 é 9. Então, você pode cortar o 6 mais 3 também. 7 mais 2. 7 mais 2 é 9. Então, você pode cortar o 7 mais 2 também. Entendeu? Então, no fim, você vai ter que todos aqui são divisíveis por 3. Porque todos aqui vão dar... É porque você já sabe que o 9 é divisível por 3. Por isso você não precisa fazer o 9. Entendeu? O 3 você já sabe que é divisível por 3. Então você não precisa fazer o 3. Entendeu? O que você precisaria fazer de repente seria o 7 e o 2. 7, 2, 9. 9 dividido por 3. Entendeu? Então essa é uma regrinha que facilita. Tá bom? Quando você vê um número grande. Mas provavelmente na prova não vai cair número grande. Tá? Provavelmente na prova vai cair um número de... Pelo que eu estou vendo aqui, vai cair um número de 3 ou 4 números no máximo. Mas se cair, você... Né, para não ficar aquele tempão lá fazendo continha, você já sabe como fazer. 111. Ó, 111 é ímpar, termina com 1, mas isso não quer dizer nada. Primeiro a gente tem que somar ele para saber se ele vai ser dividido por 3. Então 1 mais 1 mais 1, 3. 3 é dividido por 3? Claro. 3 dividido por 3 é 1. 394. Ó, aqui já está dizendo que ele não vai ser divisível por 3. Vamos saber por que não. 3 mais 9, 9, 10, 11, 12. 12 mais 4, 16. 16 dividido por 3? Não. Né? Que 16 dividido por 3 vai dar um número que não é exato. Ó, 16 dividido por 3 vai dar 5, alguma coisa. Então, não é. Né? Então,
Mas olha só, se a gente pegar aquela regrinha, tirar o 9, 4 mais 3, 7. Nós já sabemos também que o 7 não divide por 3. Se a gente pegar também aquela regrinha e eliminar o 3 também, já sabemos que o 3 divide por 3. Então, não precisava somar ele. O 9 nós já sabemos que divide por 3. Então, na verdade, é só observar ali o 4, que foi o único que sobrou. O 4 divide por 3? Não. Então, esse número não é divisível por 3. Tá vendo como simplifica essa regrinha? Então, essa regrinha, ela simplifica, tá? Eu não sei se ela pode ser aplicada em todos os casos, tá? Porque faz tempo que eu não estudo essa matéria. Então, não sei se essa regrinha vai valer para todos os casos. Mas eu acredito que sim. Se você tiver em dúvida, pelo menos, se o número for muito grande, Então, se o número for muito grande, você usa essa regrinha. Se você tiver em dúvida, você usa essa regrinha. Mas se você puder, como os números aqui são pequenos, que na prova provavelmente vai cair número pequeno, né, você faz a soma certinho, tá bom? Só para ter certeza. Tá? E esse outro aqui, 2.903, ele não é divisível por 3. Por quê? Porque 2 mais 9 mais 0 mais 3 dá 14. Né? 2 mais 9, 11. 11 mais 0, 11. 11 mais 3, 14. 14 não divide por 3. O 15 divide por 3. O 12 divide por 3. Mas o 13 não divide por 3. O 14 não divide por 3. Então ele não vai ser dividido por 3. Aí vamos ver se essa regrinha vai servir também aqui. Olha só. Eu corto o 3, que o 3 eu já sei que é dividido por 3. Eu corto o 0, que eu já sei que o 0 é 0. É nulo. Eu corto o 9, porque eu já sei que o 9 é divisível por 3. Sobrou quem? O 2. 2 divide por 3? Não. Então 2 não divide por 3. Então, tá vendo como simplifica? Mais fácil saber se o 2 divide por 3 do que se o 14 divide por 3. Né? Então, fica mais fácil a regrinha. Então, se bater uma dúvida lá na sua cabeça, né? Por exemplo, deu 18. Poxa, 18 é um número grande. Será que 18 divide por 3? Aí tenta fazer aquela regrinha. Deu 14. Poxa, será que 14 divide por 3? Bateu aquela dúvida? Usa aquela regrinha. Tá? Mas tenta fazer primeiro pelo modo normal. Beleza? Se bater a dúvida, usa a regrinha. A dica que eu acabei de dar. Então é isso, é fácil. Então por 2 é par. Por 3 é a soma deles tem que ser divisível por 3. Ok? Isso você vai ver que vai ser muito importante lá na frente quando você for fazer a fatoração e o MMC. Sempre que você for fazer uma conta de divisão também, essas regras ajudam muito. Então vamos à próxima regra. Não tem regra para todos os números, claro, né? O 4 não tem jeito, você tem que ir de 4 em 4, tem que dividir de qualquer jeito. Né? Deve ter alguma regrinha aí, mas não deve ser uma regra muito geral. Aqui a gente está vendo as regras gerais de divisibilidade. Para dividir por 5. Para dividir por 5, é só você saber se ele termina com 0 ou com 5. Esse não tem erro. Então é só você olhar o último número, que nem lá no 2. 790 terminou com 0, divisível por 5. 945 terminou com 5, divisível por 5. 1234 terminou com 4, não é divisível. Ele não termina nem com 0, nem com 5. Por quê? Porque os divisíveis por 5 são o 0, o 5, o 10, o 15, o 20, o 25. São todos os que terminam com 0 e com 5. Então, você bater o olho ali, não tem, o último número não é 0 nem 5, você já sabe que ele não é divisível por 5. Então essas 3 regras, elas são muito práticas para você saber divisibilidade. E vamos até fazer um esqueminha para você lembrar elas aqui. Então, por 2.
termina com par. Por 3, a soma deve ser divisível por 3. E o 5 tem que terminar com 0 ou 5. Pronto. Esse quadrinho é aquele nosso famoso quadrinho que você tem que dar o pause ou tirar um print da tela e lembrar essa regrinha. Com essa regrinha você vai saber a divisibilidade dos números de 2, 3 e 5. Então, como é que eu sei que... Vamos pegar esse aqui. Como é que eu sei que esse número aqui é divisível? Vamos ver se esse número aqui é divisível por 2, por 3 ou por 5. De cara você já vê que ele não é por 2, porque ele não termina com par. De cara você já vê que ele não é por 5, porque ele não termina com 0 nem com 5. E vamos saber se ele é por 3. Aí eu elimino 3, elimino 0, elimino 9, sobrou 2. 2 não é divisível por 3, então ele não é divisível nem por 2, nem por 3, nem por 5. Tá vendo como é fácil? Então, essa regra facilita muito a vida da gente. Vamos pegar, por exemplo, esse número aqui, 1234. Vamos saber se ele é divisível por 2, por 3 ou por 5. Por 5 não é, porque nós sabemos que ele não termina nem com 0 nem com 5. Por 3, vamos ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 não divide por 3, então também não é por 3. Por 2, ele termina com par, então ele é divisível por 2. Ele é terminado por par. Então essas regrinhas facilitam muito, mas cuidado na hora de aplicar as regras, né? Use a regra como está aqui dentro do quadrinho. Os 2, o último número tem que terminar com par, é só o último número. O 3 é a soma de todos que tem que dividir por 3. E o 5 é o último que tem que terminar com 0 ou 5, tá? Então, sempre observe essa regrinha, tá? Então, vamos passar para frente e vamos ver o que mais nós temos na nossa matéria de divisibilidade. A divisibilidade por 10. Essa é a mais fácil de todas. Para saber se o número é divisível por 10, ele é praticamente igual ao 5. A diferença é que o 5 é por 5 e por 0. O 10, ele tem que sempre terminar com 0. Por quê? Se você pensa bem, você vai pulando os números de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 1000, 2000, 10.000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Terminou com 0, é divisível por 10. Então, é a regra mais fácil de todas. Então, a regra de divisibilidade por 10, ele é divisível por 10 quando terminar com 0. Exemplo, 790 é divisível por 10? Sim, porque termina com 0. 5.306 não é, porque não termina com 0. Termina em 6. Vou tomar um antialérgico, meu Deus. Bom, tô com vontade de cagar, mas dá pra esperar terminar a aula. Praticamente está terminando. Aqui, é só mais aqui só, não sei o que é pequeno. Então, isso que eu digo. Aí depois aqui são os exercícios. Ah não, é só isso aí. Aí depois é decomposição em fatores primos, que é fato de coração. Você tem que decorar bem isso aqui, tem que ter visto amanhã no almoço toda essa parte e fazer os amanhã, exercícios. Depois do karatê, me comprometo em fazer todos os exercícios. Não, você vai fazer antes do karatê. Antes? Antes.
Depois do karatê eu tenho que... Prossiga, meu jovem. Padawan. Tá gravando, meu jovem Padawan. Então, alguém estava conversando demais, né? E acabou que, né? Acabamos gravando aí o que não devia ter gravado. Enfim, eu vou editar o vídeo depois para cortar essa parte. Depois tem os exercícios para serem resolvidos aqui, os exercícios, agora sim, o exercício 2. Né? Então você vai resolver esses exercícios, são 4, são simples. Né? Você vai apenas, vou só explicar rapidamente, observe sempre o enunciado. Então o enunciado está mandando aqui, lembrem, é como se tivesse um juiz ou um general dando uma ordem para você, você tem que fazer exatamente aquilo. Você é um soldado, você não pode fazer o que o general não manda, você tem que fazer o que o general manda. Se o general mandar você dar 3 tiros, você tem que dar 3 tiros. Não adianta você dar 10 e acertar os 10. Tem que dar 3. Ele falou assim, eu quero que você acerte aquele alvo com 3 tiros. Se você der 10 e errar e acertar todos os 10, ele vai dizer, você errou. Mas eu acertei todos os 10 tiros no alvo? Sim, mas eu mandei você dar 3 tiros, eu não mandei você gastar 10 balas. Entendeu? Então, risque os números que não são divisíveis por 2 nos conjuntos dados. Então, olha só, bastante cuidado que ele está pedindo para os que não são. Aí você vai ler com pressa e marca os divisíveis por 2. Aí você erra a questão toda. Então, você tem sempre que você vê essa palavra assim, riscos que não são divisíveis por 2, dá um risquinho de lápis na palavra não, que quando você estiver resolvendo, você vai ver, opa, peraí, é para riscar, são os não divisíveis. Senão você vai lá, vai que tem um monte de número assim, né? Aqui só tem 2, né? Mas vai que tem um monte, né? Aí quando chega aqui, você já tá com a cabeça quente já, aí você começa a ver os divisíveis por 2. Entendeu? Aí vai e começa a errar tudo. Entendeu? Então, você marca a palavra não são divisíveis por 2, ou então faz um quadrado nela, entendeu? Que aí, mesmo que você esteja lá na letra J, já cansado, você olha ali e lembra, é os que não são divisíveis, entendeu? Porque lembrando que cada ponto que você perde, né, são 10 questões, 10 pontos. Você só pode errar no máximo 4 questões, sendo que 2 são discursivas, as discursivas já são difíceis. Então você não pode contar com as discursivas. Então das objetivas você só pode errar no máximo 2. Então se errou 2, meu amigo, já era. Então você vai olhar aqui e marcar nesses conjuntos dados, ele deu 2 conjuntos, qual desses conjuntos não é divisível por 2? Ele está pedindo para riscar. Então o que é riscar? Riscar não é sublinhar nem circular, e nem marcar X. Para riscar mesmo. Então, riscar é isso aqui, ó, risca. Tá bom? Ele está mandando riscar, lembra a ordem que ele deu, risque. Tá? Você vai riscar. Se você chegar aqui e der um X, errou. Mesmo que você tenha acertado. É que nem o general. O general fala assim, eu mandei você dar X, mandei você riscar. Você acertou, mas você não fez o que eu queria. Né? Se você chegar aqui e sublinhar, errou. Vai falar assim, você acertou, só que está errado, porque eu não mandei você sublinhar, eu mandei você riscar. Entendeu? Então, lembre-se sempre disso. É o que determina o enunciado.
que o enunciado determina? O enunciado determina que você risque os números que não são divisíveis por 2 nos conjuntos dados. E olha só, é interessante porque se você ler à primeira vista, por isso que a gente tem que ler bem o enunciado, porque se você ler à primeira vista, ele está falando ali para você riscar, não é para riscar o conjunto que tem 2 não. Senão, você riscaria todos os 2 conjuntos, porque todos os 2 conjuntos, nos 2 tem números que não são divisíveis por 2. Ó, esse aqui tem um número, esse aqui o 3, o 11 não são divisíveis por 2, você já riscaria esse conjunto todo. Aqui o 5, o 7 também não são divisíveis por 2, já riscaria o conjunto todo. Então olha só, também você teria errado, porque ele não está pedindo para você riscar o conjunto, ele está pedindo para você riscar os números do conjunto. Tá vendo como o enunciado é importante? Porque à primeira vista, o cara lê rápido e pensa assim, pô, então eu tenho que riscar um dos dois, ou A ou a B. Aí você vê, olha, nem a A nem a B tem números, então eu vou riscar tudo. Não, está errado, meu amigo. Por que está errado? Porque ele não está pedindo para riscar os conjuntos, ele está pedindo para riscar os números dentro do conjunto. Então você só vai riscar os números dentro do conjunto. Então, vai lá, 3, 0, 3, aí você vai riscar só o 3 dentro do conjunto. 6, 7, aí você vai riscar o 7 dentro do conjunto. 11, você vai riscar o 11 dentro do conjunto. 15, você vai riscar o 15 dentro do conjunto. O 18 você não vai riscar. O 21, você vai riscar o 21 dentro do conjunto, entendeu? Porque ele está pedindo para riscar os números que não são divisíveis por 2 nos conjuntos. Ele não está pedindo para você riscar o conjunto todo, entendeu? Então, por isso que é muito importante ver direitinho o que o enunciado pede. Que às vezes você vai lá e... eu mesmo, a primeira vez que eu li rapidamente, eu achei que era para riscar o conjunto todo que não tivesse. Tá vendo como engana até quem já é mais graduado, né? Então eu li rápido ali e eu já ia riscar os 2 conjuntos, que eu já ia falar assim, os 2 conjuntos não tem. Os 2 conjuntos têm números ímpares. Então nenhum dos 2 conjuntos é formado só por par. Só que não é isso que ele quer. Ele quer que você risque, ele não quer que você risque o conjunto, ele quer que você risque os números do conjunto que não são divisíveis por 2. Tá? Muito cuidado com isso, com essa questão. Uma questão de pegadinha mesmo. Aí vai falar assim, o cara vai lá e vai riscar o conjunto todo. Entendeu? Então, muito cuidado que os professores gostam de pegar os alunos na distração. A segunda ali, assinale com X os números divisíveis por 3 na relação abaixo. Agora sim, ele está mandando você marcar com X os números que são divisíveis por 3 nessa relação aí abaixo. Aí agora sim, você vai fazer o que? Você vai riscar? Não. Você vai sublinhar? Não. Você vai botar verdadeiro ou falso? Não. Você vai botar certo ou errado? Não. Você vai fazer o que? Você vai colocar um X naqueles que são divisíveis por 3. Então vamos pegar aqui um que seja dividido por 3, sei lá. 4 mais 1. 4 mais 1, 5. 5 não divide por 3. Se fosse 24, aí sim, 24, 2 mais 4, 6. 6 divide por 3, aí você marcaria um X. Né? Mas no caso não é. Só dando o exemplo aqui para saber como você vai resolver depois. No terceiro, verifique quais dos seguintes números, são divisíveis por 5, escrevendo sim ou não. Olha, é outra que ele não está pedindo para riscar, nem para assinar X, nem para dizer verdadeiro ou falso. Está pedindo para escrever sim ou não. Eu posso colocar só S? Pode. Provavelmente o seu professor vai aceitar. Ele fala assim, S é para sim, N é para não. Mas o que ele está pedindo lá? Ele está pedindo para botar sim. Então, vamos fazer direitinho o que pede, né? Não custa nada. Então vamos botar sim. Vamos colocar não. Né? Não custa nada, né? Não vai te matar escrever sim ou não. Né?
Aí o professor vai pensar assim, pô, que cara preguiçoso, né? Então, cara, pô, qual o problema de escrever sim, 3 letrinhas? Qual o problema de escrever não, 3 letrinhas? Pô, que preguiça é essa, entendeu? Então, escreva, você está pedindo ali, escreva. Não está pedindo escreva S ou N, você está pedindo escreva sim ou não. Então você escreve sim ou não. Entendeu? E aqui coloque V ou F. Ó, tá vendo que todas são diferentes, tá vendo? Todas têm um comando diferente. Então nesse sim, nesse você não vai escrever nem verdadeiro nem falso. Você vai escrever V ou F. Sendo que o V é para verdadeiro e o F é para falso. Então você vai botar V ou F. Tá? Então é isso. E não vai conferir suas respostas, porque nós vamos só conferir as suas respostas quando nós estivermos fazendo o vídeo de correção. Então, bom exercício. Essa última parte, depois eu vou cortar, né? Mas fica aí pelo menos a explicação.